Olá pessoal, boa noite. Continuando nossa sequência da última aula, tá? Na última aula nós vimos elementos referentes às três potências principais, potência ativa, reativa e aparente, para entrar justamente nessas questões de instalações elétricas de baixa tensão. BT, então, é o que nós vamos trabalhar agora especificamente, que é de baixa tensão, tá? Porque então o que a gente vai entender dessa baixa tensão em termos de projetos residenciais, tá? Então, a definição que eu separei aqui básica para a gente começar a estudar esse processo, ele vai levar algumas aulas, hoje é só o início, tá, desse tema, e esse tema é um dos principais objetivos desse primeiro bimestre agora, que a gente vai encerrar provavelmente o primeiro bimestre com essas informações. Ela se refere a todo tipo de material e componente elétrico, então a gente entra em todos, principalmente aqueles itens que nós conversamos, de fiação, de condutores, de disjuntores, tá? Que nós simplesmente comentamos em algumas aulas para que pudesse ser feito essa informação final, tá? Então, é essencial para que funcionamento do circuito, para que toda residência ela venha funcionar em perfeito estado e não venha causar possíveis problemas de instalação, dando inclusive problemas elétricos em termos de segurança, tá? Quando a gente fala segurança, a gente trabalha em dois aspectos. A segurança do sistema, que é a segurança da fiação e da instalação elétrica, e a segurança humana, que é a segurança das pessoas, em termos de utilização, tá? Então, todas as instalações elétricas, residenciais, industriais, comerciais, elas são definidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, tá? E a ABNT que hoje trabalha com as leis vigentes dessa legislação, que é o caso da NBR 5410, que nós vamos dar início, tá bom? Então, a ABNT ela é responsável por dimensionar e determinar as leis que vão operar para qualquer tipo de projeto e instalação elétrica, tá? Ela trabalha principalmente com três vertentes, que a gente fala que são as principais, que todas as outras normas, 5410, entre as outras de instalação elétrica, segurança com manuseio de escada, segurança pessoal, segurança industrial, elas veem esses três pontos, que é justamente a segurança do sistema, por exemplo, a segurança para que não ocorram eventuais curtos-circuitos ou problemas na instalação, a eficiência energética para que ela não perca corrente elétrica, não perca calor nos fios, por exemplo, que elevem esse valor das faturas e que não estejam aí devidamente adequados para o bom andamento do projeto e da residência. E a qualidade dessa energia, tá? Que é justamente o outro fator que eu comentei muito com vocês, que é o tempo que eu tenho essa fiação, o tempo da procedência dessa instalação elétrica. Conforme ela vai passando muito tempo e vai aquecendo esses cabos e essa energia vai se dissipando em forma de calor, vai ficando cara, o sistema como um todo da produção de energia ela também perde, porque ela está fazendo uma demanda de maior elétrons, maior quantidade de elétrons sendo passados para aquela residência, para aquele local, que não estão sendo usadas, que estão sendo perdidas. Então, a eficiência energética também é da nossa responsabilidade, tomando conta dos principais elementos hoje que faz com que a nossa residência gaste mais luz, mais energia em termos da qualidade do chuveiro que a gente está usando, fiação, quantos anos ela tem, os equipamentos que a gente usa. Então, também faz uma análise, uma verificação de quanto eu estou gastando e qual é a qualidade dessa energia. Na sequência, então, a gente vê que alguns materiais essenciais aos elementos nós vamos trabalhar, que são principalmente a fiação, que são os elementos condutores, carga, como nós comentamos, revisando é tudo aquilo que vai consumir energia, tá? A nossa fonte geradora, que é a própria concessionária, e os disjuntores e mecanismos de segurança, que são os DRs, dispositivos residuais, que a gente fala, que é justamente para desligar o circuito ou proteger o circuito quando nós temos um problema. Isso a gente vai ver bem específico adiante, vamos ver só uma aula sobre isso, porque os DRs eles acabam utilizando um maior tempo e especificações conforme a necessidade, tá, da construção. Então, o projeto de acordo com as normas, e uma delas que nós vamos começar a ver é a NBR 5410, que é de segurança, instalações elétricas, e a elaboração aí de projetos para ajudar a vocês, principalmente
a elaboração das próximas atividades que vocês vão ter, inclusive do dia 17, a EP, tá? Então, a gente vai fazer uma análise justamente para futuramente colocar os projetos elétricos e fazer as topologias, os desenhos da NBR 5410 dentro dessa norma. Então, a gente vai começar a ler esses elementos, tá? De uma forma aí que a gente selecione as cargas. Então, eu tenho que catalogar o que eu vou precisar: ar-condicionado, quantas geladeiras, fogão elétrico, quantas televisões. Então, selecionar e dimensionar a carga. Selecionar, eu vou descrever qual é o produto. E dimensionar, eu vou dizer quanto ele vai gastar de energia. Primeiro passo nosso vai ser em forma de potência, tá? Lembra que eu comentei com vocês que a potência de um equipamento ela é determinada pelo fabricante. Então, o que nós vamos fazer por enquanto? Ler no manual a potência que esse fabricante tem desse equipamento. E posteriormente eu vou dizer, vou ligar isso em 220. Então, eu tenho uma geladeira de 800 watts lá, big geladeira, e ela vai ser ligada em 127. Quanto que eu vou gastar de corrente elétrica? Mas e se eu ligar ela em 220? Quanto eu vou gastar de corrente elétrica? Mesma coisa para um chuveiro, 1500 watts. Quanto que eu vou gastar de corrente? 127 a 220. Então, selecionar, nós estamos dizendo qual é o equipamento. Dimensionar, nós vamos dizer qual é a potência dele, que vai vir do fabricante, e vamos achar a corrente dela, por aquele cálculo de potência que nós vimos anteriormente. Eu vou fazer uns exemplos para vocês nas próximas aulas. Potência igual a tensão vezes corrente, simplesmente esse cálculo por enquanto, tá? E a localização dessa carga, aonde ela vai ficar, tá? Chuveiro, tal, região do banheiro, tá? Mais pra frente a gente vai fazer o desenho. Agora a gente só está dimensionando quantos ar-condicionados, por exemplo, eu vou ter num quarto. Quantas TVs na casa toda. Então, eu vou dizer naquele ambiente quais são os meus componentes elétricos que vão gastar energia. Na sequência, entrando já dentro da NBR 5410, mais uns conceitos em relação à segurança, tá? Mais adiante a gente vai ver as questões dentro da mesma norma sobre a segurança elétrica em termos de desenho, topologia, tá? Então, toda vez que eu falar topologia, é o desenho daqueles componentes, o desenho da tomada, o desenho da iluminação, o desenho do interruptor, tá? Por enquanto, a gente está trabalhando agora a segurança, que é aquele primeiro ponto do slide que eu passei para vocês. Então, a segurança, ela visa o quê? Que cada vez nós estamos utilizando aplicações, utilizando equipamentos que demandam certa quantidade de eletricidade. Então, a nossa demanda, a nossa quantidade de energia elétrica, ela tem crescido de uma forma exponencial. Cada vez cresce mais o uso. Crescendo essa exponencial de conforme eu vou tendo mais equipamentos, mais pessoas em casa, como agora, por exemplo, devido a essa situação, mais possibilidades de riscos nós temos, tá? Então, risco do mau manuseio, risco, por exemplo, daquele fio ficar sendo aquecido constantemente, porque ele está constantemente, a chuveira está ligada, constantemente o chuveiro aí fica 2, 3 horas ligada, porque as pessoas estão revezando para essa montanha em sequência. Então, isso, pessoal, quando a gente tem uma fiação nova, boa, específica dentro da norma, ela vai aguentar um tempo, com certeza. Mas e se a nossa fiação é antiga, tá? Se o fio não é apropriado, a gente só vai saber fazendo uma análise disso. Então, é uma necessidade da gente atentar para as normas para que esse tipo de problema não venha ocorrer, tá? Atividades biológicas são encontradas por variações potenciais elétricas. O que significa isso? Que tem situações hoje biológicas que usa a própria corrente elétrica, tá? São, por exemplo, os exames médicos. Por exemplo, ele que eu coloquei para vocês é o eletrocardiograma e o eletroencefalograma. São pulsos elétricos do nosso corpo e tem aparelhos hoje específicos com potenciais elétricos, que é o que diz aqui no segundo item, que fazem a leitura desse campo, vamos dizer assim, elétrico, biológico, batimento do coração, pulso do cérebro, falando com os demais órgãos nesse aspecto, eles fazem essa leitura da quantidade de pulsos elétricos que nós temos e dão uma demanda em situação, fornecendo as informações de quantidade elétrica que nós temos circulando.
Significa que o nosso corpo, quando ele está sob o efeito de um choque elétrico, como esse slide 4 que eu apresento para vocês, ele sofre algumas sequelas, tá? Nós vamos ver adiante que essas sequelas elas vão depender do tanto de corrente, da espécie da corrente, se ela é corrente contínua ou corrente alternada, a gente vai ver quanto tempo eu fico exposto a essa situação. Então hoje a gente vai entender especificamente quais os efeitos da corrente elétrica no nosso corpo, tá? Então é uma sensação quando a gente leva o choque de amortecimento, tá? E ela causa situações no nosso corpo que elas podem ser desde infelizmente a morte, tá? Ou até mesmo fibrilações cardíacas, impulsos, alterações de impulsos nervosos, em função do nosso corpo já ter esse aspecto, tá? Em função do batimento cardíaco, das questões neurológicas nossas, elas já corresponderem a pequenos pulsos elétricos. Então, quando a gente leva o choque, a gente está levando um choque, uma alteração de carga elétrica em cima do nosso corpo. Por isso que as pessoas elas reagem de diversas maneiras o organismo dela quando leva um choque. Infelizmente, alguns vêm a óbito, às vezes algumas pessoas sofrem queimaduras, que é o mais comum, muito profundas, normalmente na mão ou nos pés, porque são correntes que elas, imaginem, elas vão entrar e vão sair do corpo da pessoa. Quando ela entra e ela sai, ela procura principalmente pontos específicos dos nossos corpos, que são o quê? Braços e pernas, pés e mãos, devido à facilidade que são pontos de saída, são pontos onde a corrente ela tem maior facilidade para sair, tá? O pé, principalmente por a questão de aterramento, às vezes, teríamos o corpo, digamos assim, como um fio terra. Vamos dizer que alguém pegou e segurou no fio eletrocutado, ou pôs o dedinho na tomada. A corrente ela entra pela mão, ela causa uma queimadura e ela vai procurar sair por uma das pernas ou pela outra mão, aquela que não estava em contato direto com a fonte, tá? Normalmente, por que saem pelas pernas? Para a necessidade de aterrar, a corrente ela vai tentar fazer um percurso que ela passe pelo organismo e saia nas pernas. Às vezes, ela pode passar pelo coração ou não, depende das questões biológicas, intensidade da corrente, quanto tempo a pessoa vai ficar exposta, tá? Então, a intensidade da corrente, o que é? Pequenas ou grandes correntes. É o caso, por exemplo, de eu colocar a mão ou infelizmente levar um choque no fio do chuveiro e no fio da televisão, tá? A intensidade de corrente que vai percorrer para o chuveiro, ela é muito maior do que a corrente que vai passar no fio que alimenta a minha televisão. Por quê? Porque as potências são diferentes. Voltamos à ideia da potência. A corrente elétrica do chuveiro, ela vai ser maior do que a corrente da TV. Elas têm valores diferentes porque consomem menos corrente. Então, a intensidade da corrente, ela vai mostrar para o meu corpo, para o meu organismo, os efeitos que vão ocorrer devido à exposição. O tempo também. Se a pessoa fica 1 minuto, 10 minutos, 20 minutos, traz consequências. E uma das situações para trazer essas condições de consequência é a condição orgânica, as prováveis doenças que uma pessoa pode ter. Por exemplo, pessoas que já têm problema cardíaco, tá? Elas têm mais facilidade, infelizmente, de virem a óbito, justamente devido a isso, ou pessoas que têm problemas neurológicos, é comprovado também por causa da quantidade de pulsações. Normalmente pessoas que têm problema do fígado também, devido à quantidade biológicas em relação à gordura e água, tem parâmetros relacionados a isso, tá? E crianças, por quê? Porque o corpo da criança é menor. Então, o corpo da criança sendo menor, a corrente ela vai circular muito intensa num corpo muito pequenininho. Então, a criança ela tem mais propensão de falecer. É o caso, por exemplo, de cair uma corrente elétrica num campo aberto, né? E atingir um boi, por exemplo. O boi, muitas vezes, ele pode ir a óbito, até porque o campo aberto vai proporcionar isso. O campo aberto vai fazer com que essa corrente circule por toda a área. Mas devido à força do boi, a área do corpo dele ser maior, isso não é 100% dos casos. Já ocorreu de bois que levaram uma quantidade de choque até intensa, eles ficarem vivos. Infelizmente,
não sendo nem próprio para consumo e o animal tendo que ser sacrificado, porque as patas elas acabam sendo queimadas, tá? Elas queimam, dependendo da intensidade da corrente, como essa corrente elétrica sai do corpo do animal, ela carboniza as patas do boi ou da vaca, do que for. Então, a condição orgânica daquele corpo também interfere. Corrente CA/CC. Corrente CC, corrente contínua. Corrente CA, corrente alternada, tá? Nós vamos estudar cada uma delas na sequência dessas informações, mas a relação hoje que a gente tem, principalmente nas nossas residências, é corrente alternada, que é em relação de 60 Hz. 60 Hz é as frequências, que inclusive já é o próximo tópico aqui, tá? 60 Hz é as oscilações, quantos pulsos de corrente em um segundo. Então, em um segundo a gente tem 60 pulsos de corrente elétrica no fio, quando ele está alimentando um equipamento. Por exemplo, quando a gente está assistindo televisão, a corrente está vindo no fio, né, constantemente. E ela está dando um pulso, então em um segundo ela está dando 60 pulsos de eletrõezinhos. Se essa corrente ela fosse mais lenta, a gente ia perceber na televisão. Ela ia desligar e ligar, ligar, desligar, ou ela ia ter falhas na transmissão. Então, a questão da gente ter os 60 Hz é 60 oscilações. Então, coloquei até para vocês, a frequência é menos perigosa em 60, porque ela tem oscilações e nesses pequeninos intervalos de uma oscilação para outra, a pessoa ali ela pode conseguir ser removida da exposição dessa corrente, tá? Por isso que a corrente alternada, que é que nós temos em casa, com frequência de 60 Hz, ela acaba sendo menos nociva, veja só, ela é tão nociva quanto qualquer outra corrente, que é a corrente contínua, tá? Mas ela é menos nociva do que a corrente contínua, o CC. A corrente contínua é muito usada na indústria para alimentar alguns equipamentos, porque ela não pode ter essa variação de pulso, essas pequenas oscilaçõezinhas, tá? Muitas vezes porque queima equipamentos, porque a produção exige maior demanda. Então, o que nós temos que entender? Que a nossa casa tem corrente alternada e a frequência é 60 Hz. Então, um choque residencial, ele é menos fatal do que um choque industrial, dependendo do equipamento, tensão e corrente que a pessoa está trabalhando, tá? E da superfície de contato é no que ela encostou. Por exemplo, no caso, a gente segura no fio. Se a pessoa leva um choque na máquina de lavar, por exemplo, a superfície ali é maior. Então, a intensidade da exposição também é maior, tá? A gente vai estudar, pessoal, esse tema nas próximas aulas, porque tem bastante informação, tá? Foi solicitado por nós, na instituição, que os vídeos tivessem uma quantidade de tempo. Então, eu encerro por aqui com vocês, nesse ponto, que é só o começo. E na sequência eu tenho um vídeo bem curtinho de alguns exemplos de acidente, por enquanto, para ajudar a gente a assimilar o conteúdo teórico, tá bom? Dúvidas, estou à disposição no fórum. Semana que vem nós vamos ter um pouco mais de interação com algumas outras ferramentas. Voltamos a conversar. Boa noite.